Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas ao quarto e último episódio da série de webinars Impactos da Covid-19 no setor de óleo e gás. Uma série produzida pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, que está sendo transmitida pelo canal do YouTube da agência PBR. Os webinars reúnem especialistas do setor de petróleo e gás natural do INEP, de instituições de ensino e pesquisa e de entidades de classe e empresariais, além de debater o presente e o futuro do setor de óleo e gás a partir da pandemia de Covid-19. Os eventos marcam o lançamento da nova marca do INEP e do novo site do Instituto. Recomendo vocês a entrar lá, inep.org.br, tem muito material bacana, vale a pena entrar lá. Tem um design novo, um ambiente fácil de navegação, vários artigos, textos para discussão, livros, vídeos, podcast, e aí você vai encontrar também o link para os nossos webinars. O webinar de hoje é sobre geopolítica do petróleo e encerra a nossa série feita em parceria com a IPBR, que nos deixou bastante orgulhosos de promover essa discussão com o INEP, um centro que ajuda a pensar e debater o setor de óleo e gás no Brasil. Os seminários anteriores trataram de medidas emergenciais nas empresas de óleo e gás, da verticalização do setor de óleo e gás e dos preços de derivados, autossuficiência e exportações. O webinar de hoje a gente vai falar especificamente de geopolítica do petróleo. Para isso, a gente tem como convidado o José Sérgio Gabrielli, que faz parte do INEP, e o Ronaldo Bicalho, que é pesquisador da UFRJ, do Instituto de Economia, integrante do Grupo de Economia de Energia da UFRJ. Eu queria começar agradecendo os dois pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que a agenda hoje é uma coisa muito difícil, apesar dessa pandemia, de todo mundo estar em casa, todo mundo está trabalhando muito mais. Então, eu queria começar agradecendo a presença, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Quem acompanha os nossos webinars sabe como a gente mais ou menos trabalha as discussões. A gente vai fazer uma primeira meia hora de apresentação dos nossos convidados. A gente vai começar com o Zé Sérgio Gabrielli, depois vamos passar para o Ronaldo Bicalho. Depois a gente vai ter uma meia hora com perguntas que a gente já feita aqui pela redação da PBR, e a gente vai fazer perguntas comuns para os dois convidados. E na última meia hora, a gente faz uma sessão de perguntas e respostas com perguntas vindas da audiência. Eu encorajo vocês que estão assistindo a gente a já mandar perguntas e deixo aqui também meu muito obrigado para você que está assistindo a gente, pela sua audiência, pela sua parceria e que vem acompanhando a gente aí ao longo desses últimos 2, 3 meses em que a PBR tem feito webinars. A gente está chegando ao nosso webinar 40. É muito webinar, mas a gente está muito satisfeito e muito feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo de discutir o setor. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o José Sérgio Gabrielli, que vai fazer uma apresentação para a gente. Gabrielli, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Ronaldo, Felipe, todos vocês. Eu vou ter uma apresentação aí, não sei se vai ser possível colocá-la. Eu vou começar com essa capa do Economist, que é uma revista representativa do pensamento da grande elite financeira e da grande elite capitalista do mundo, que em fevereiro de 19 colocava a situação da indústria do petróleo como um afundamento, uma destruição da indústria do petróleo em função da legislação das mudanças climáticas. Quer dizer, portanto, a minha fala começa um pouco antes da pandemia. Vou tratar, evidentemente, do efeito da pandemia sobre a indústria do petróleo. Vou tentar fazer alguns cenários de perspectivas futuras e tentar discutir aí o papel das grandes potências na movimentação geopolítica que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Para encerrar esse primeiro momento, eu queria dizer que a indústria do petróleo está passando pela pior crise da sua história.
Nunca antes na história do petróleo a situação foi tão dramática, porque, de um lado, você tem uma queda brutal da demanda, do outro lado, você tem uma mudança muito profunda da logística e da posição relativa dos diversos atores, com o aumento do papel dos Estados Unidos e o aumento do papel da China. Os Estados Unidos hoje são o maior produtor de petróleo do mundo e a China é o segundo maior consumidor em termos de crescimento, porque a Índia passou a China no ano passado. Mas o fato é que há uma mudança muito grande das placas tectônicas econômicas na área do petróleo. Então, o primeiro elemento é de que essa crise do petróleo ela é anterior à pandemia e ela se agrava com a pandemia. Próximo slide, por favor. Bom, eu vou falar um pouco sobre qual era a situação quando nós chegamos terminamos a primeira metade dos anos 10 do século XXI. Nós estávamos vivendo uma situação de crescimento da produção americana, o shale gas e a generalização da utilização das tecnologias de fracking permitiu um enorme aumento da capacidade de produção de petróleo e gás nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saem de uma situação de dependente das importações de petróleo leve e de importações de petróleo em geral e de uma intensa dependência da importação de gás para se tornar um país exportador líquido de gás e o maior produtor do mundo de petróleo. Isso em 7 anos. De 2006 para cá, os Estados Unidos mudou radicalmente sua posição no mercado internacional, crescendo uma produção sem descobertas, crescendo uma produção em áreas já conhecidas. Esse processo dos Estados Unidos, portanto, criou uma situação em que, com custos de extração mais elevados, os Estados Unidos conseguiam crescer sua produção porque tinha uma taxa de juros muito baixa, um mercado financeiro extremamente líquido, e isso possibilitava o financiamento de pequenas e médias empresas que trabalhavam com o shale gas e com o petróleo não convencional dos Estados Unidos, aumentando a produção americana. Além da produção americana crescendo muito, o Brasil e o Canadá também passaram a ameaçar muito a situação do petróleo, e isso criou um grave problema para a Arábia Saudita e para a OPEP, que tinham custos de produção mais baixos e que, portanto, tinham uma situação em que, garantindo os preços altos, acabavam viabilizando a produção de produtores alternativos à própria Arábia Saudita. A Arábia Saudita, portanto, resolve mudar de posição. Não é a primeira vez que ela faz isso. Ela já fez isso na década de 80, que é, nos momentos em que há um aumento de produção previsto, ela, ao invés de contrair a sua própria produção para regular os preços, ela aumenta a sua produção, ela abre suas válvulas e produz muito mais, e com isso os preços desabam. Nós tivemos uma queda brutal dos preços em 2014 e 2015, o que levou a uma completa desestruturação do mercado de petróleo no mundo. Em finais de 2015, a Arábia Saudita percebe que o sistema financeiro americano conseguiu manter a produção do shale gas e a produção americana continuou crescendo, mesmo com custos mais baixos. Além disso, houve uma repassada para o setor de serviços da indústria americana, que é muito flexível, parte dos custos elevados da produção, o que significa que os Estados Unidos conseguiram continuar a produção, mesmo com preços mais baixos. Portanto, a Arábia Saudita, então, resolve, em função de seus interesses internos e em função da perda de mercado que começava a ter quando a Rússia começou a competir com a Arábia Saudita no fornecimento de petróleo para a China. Então, a Arábia Saudita conseguiu fazer um acordo com a Rússia e, com isso, teve uma retomada dos preços em 2016, 2017 até 2019.
Portanto, o acordo Rússia e OPEP garantiu uma manutenção de preços na faixa dos 40 a 50 dólares e, portanto, viabilizou uma sustentação da produção americana, uma sustentação da posição da Arábia Saudita e da Rússia neste mercado. Este reposicionamento em função da geopolítica, em função do aumento da crise, do conflito entre o governo americano e o governo Putin, russo, que chegou com bloqueios que os Estados Unidos começaram a fazer com o governo russo, e o reposicionamento da estratégia da Rússia em relação ao Oriente Médio, fez com que esse acordo tivesse uma certa viabilidade, porém, ao meu ver, ele é um acordo de fôlego curto. Próximo, por favor. Nos Estados Unidos, é importante começar a perceber algumas características da política americana que valem a pena chamar a atenção. O primeiro elemento importante é que há uma certa articulação no Estado americano que separa as funções de cuidar da economia doméstica, cuidar do quintal dela, das funções externas americanas, das funções de geopolítica nos Estados Unidos, de diplomacia, de ação militar. As Forças Armadas, a diplomacia, a segurança energética são responsabilidades do executivo americano. A economia doméstica são responsabilidade do Congresso americano. Portanto, como a economia americana saiu de uma situação de importador de petróleo, portanto, que dependia essencialmente da ação das Forças Armadas e da diplomacia para garantir o fornecimento externo, principalmente do Oriente Médio, para ser uma economia cuja produção doméstica passou a ser mais importante, onde na produção doméstica as grandes empresas internacionais não são determinantes, são muito mais determinantes pequenas e médias empresas, há uma mudança da correlação de forças e relações do executivo americano com o setor de petróleo e gás nos Estados Unidos. O Trump, quando ganha as eleições, ele ganha as eleições com um programa muito voltado à indústria armamentista, não necessariamente voltado à indústria de petróleo, apesar de ter convidado o presidente da Exxon para ser seu ministro de Relações Exteriores. Essa situação, no entanto, vai se complicando. É claro que a geopolítica externa americana ainda é determinada pelas grandes empresas de petróleo e pelos grandes grupos financeiros, porém, a disputa interna, num ano de eleições, começa a criar diferenças da situação anterior. Como nós temos eleições nos Estados Unidos em 2020, essa situação cria relações com o Congresso muito mais complicadas. E, no caso americano, a regulação da atividade econômica de petróleo é feita principalmente pelos estados e pelo Congresso Nacional, e não pelo Executivo. Então, essas características da situação americana ocorrem no momento em que, como vocês podem ver aí no lado direito do slide, você tem um grande crescimento da produção de petróleo, um grande crescimento da produção de gás natural e uma estabilização da produção e uma queda da produção de carvão, que era um elemento fundamental da economia americana. Então, o carvão passa a ser muito barato nos Estados Unidos, a exportação de carvão aumenta e o carvão, contraditoriamente, em plena era das mudanças climáticas, aumenta a oferta adicional de energia elétrica na Europa. Se vocês olharem o gráfico de baixo, do lado direito, vocês vão ver aí o enorme crescimento que ocorreu em 2016 para cá, da energia solar e da energia eólica nos Estados Unidos, e tem um gigantesco crescimento e que todos têm uma percepção de que essas duas fontes primárias de energia tenderão a crescer muito, apesar de serem muito pequenas ainda em relação à produção, à geração elétrica, as fontes primárias de energia elétrica e energia nos Estados Unidos. As características, portanto, da matriz energética americana são, como a tendência mundial, o aumento das renováveis, uma redução do carvão e uma manutenção do petróleo e gás ao longo do tempo. Porém,
as características geológicas e geofísicas da produção de petróleo nos Estados Unidos, de gás, ela tem um declínio muito acelerado. E o declínio muito acelerado exige uma atividade de perfuração e completação de poços muito intensa. E a atividade de perfuração de poços e de completação de poços muito intensa acaba provocando um fenômeno que, na queda dos preços, você passa a ter um volume enorme. Há hoje estimativas entre 4.000 e 5.000 poços nos Estados Unidos que estão perfurados e não completados, o que significa que você não está produzindo, você caiu, à medida que você deixa de perfurar, você não produz, você não completa, na medida que você não completa os poços, você não produz, mas sua capacidade de recuperação de produção é muito rápida e muito imediata, com pouco investimento. Por que é possível fazer isso? Isso só é possível porque as taxas de juros estão muito baixas, quase negativas, ou em termos reais, negativas, e, portanto, isso viabiliza uma enorme taxa de alavancagem das empresas de petróleo nos Estados Unidos. Com a crise, a queda da demanda, isso está levando a um processo de falência, de reestruturação da indústria, e nós vamos ter, provavelmente, aí uma reconcentração do setor nos Estados Unidos, que pode ter impactos na geopolítica americana em relação ao petróleo. Próximo, por favor. E aí? Eu estou sem ver aqui o que aconteceu aqui. Bom, sumiu aqui a minha apresentação. Vamos lá. Não está conseguindo enxergar? Está na tela, Gabriel. Eu vou compartilhar de novo aqui, só um minuto. Tá. Bom, então, enquanto você está compartilhando, eu vou falando. Quer dizer, hoje nós temos, olhando meados de 2020, qual é a situação que nós temos? Nós temos hoje um pleno sucesso do acordo OPEP. É o próximo. O próximo. Aí. Nós temos hoje um pleno acordo, um pleno sucesso do acordo Rússia e Arábia Saudita. A compliance com o acordo é muito grande, tanto por parte dos países do OPEP, com exceção dos países da África, Nigéria e Angola, mas, em geral, você pode dizer que há uma grande aderência dos países da OPEP às metas de contração de produtos. Esse acordo também está sendo seguido pela Rússia, com um pouco menos de compliance do que os países da OPEP, mas num nível bastante de sucesso. Porém, a renovação desse acordo, a continuidade desse acordo, na eventualidade da demanda não voltar a crescer na velocidade esperada, o que é provável que aconteça, isto tem problemas. E eu queria aqui apresentar alguns dos problemas que mostram a diferença entre a Rússia e a Arábia Saudita, porque eu acho que tem razões geopolíticas e razões geológicas que dão essas diferenças. Primeiro, eu vou começar pela geologia. A Arábia Saudita ela tem gigantescos campos de petróleo, são campos com enorme extensão, portanto, o gradiente de pressão, quando você varia muito a produção, ele se espalha por uma superfície muito grande, o que faz com que a gestão da produção saudita pode aumentar e diminuir com mais facilidade técnica a produção do que a Rússia. A Rússia tem pequenos poços de petróleo maduros, com baixa pressão, com pequena superfície, portanto, fechar e abrir as válvulas nos campos russos podem levar a uma situação de redução drástica da taxa de recuperação e nunca ser possível economicamente ser viável retomar a produção. Portanto, para a Rússia, ajustar a sua produção não é tão fácil como para a Arábia Saudita do ponto de vista exclusivamente técnico. Por outro lado, a Rússia, do ponto de vista da sua estratégia, ela tem muito mais preocupação com o gás natural do que com o petróleo. A composição do produto russo, gás natural e petróleo, é mais gás natural na Rússia. Ela tem hoje 2/3 da oferta de gás via terminais, via gasodutos para a Europa, e, com isso, ela tem contratos de longo prazo
que garantem o escoamento de sua produção, de gás. Evidentemente que também tem o petróleo associado, mas ela também tem grandes campos de gás exclusivamente não associado, o que permite com que ela tenha uma gestão do gás diferente dos Estados Unidos, diferente da Arábia Saudita, que tem pouco gás relativamente à Rússia. Essa situação, no entanto, coloca a Rússia em disputa muito mais intensa com os Estados Unidos na disputa comercial pelo mercado europeu, porque o mercado europeu, que é fortemente atendido pelo fornecimento do gás russo, 2/3, como eu disse, 66% do mercado é atendido pelo gás russo, ele está sob uma ameaça de entrada de gás natural liquefeito vindo dos Estados Unidos a preços mais baixos, que, com a queda da demanda potencial dos Estados Unidos, também pode vir a entrar na Rússia. Houve, nos últimos anos, um aumento muito grande dos terminais de regasificação, o que aumenta a capacidade de utilização do GNL como oferta de gás para a Europa. Portanto, a política europeia e a política de gás e a política russa de gás se manifesta essencialmente na disputa agora do Nord Stream 2, que é uma disputa fundamental para garantir ou não novas fontes de transporte do gás russo para a Europa, com a oposição clara dos Estados Unidos, que quer ter a opção de ser fornecedor para a Europa. Portanto, na área da estratégia, a Rússia está sob direta tensão com os Estados Unidos. A Arábia Saudita, no entanto, está com a outra visão. A Arábia Saudita está sofrendo dois movimentos. De um movimento interno de sua população, que quer uma diversificação da sua atividade econômica, que é fortemente dependente do petróleo, e que quer utilizar as receitas e as rendas petrolíferas para diversificar sua atividade econômica, incluindo aí a petroquímica, a expansão da petroquímica, e incluindo aí a expansão das refinarias. Então, você tem, no caso da Arábia Saudita, uma volta para o mercado doméstico como um elemento importante na estratégia de médio e longo prazo, precisando monetizar suas reservas no curto prazo, portanto, precisando que os preços se elevem. Então, você tem tensões aí entre a Rússia e a Arábia Saudita em termos dos objetivos, nesse momento, para enfrentar a estratégia de futuro. A organização industrial russa, ela, apesar do domínio das empresas estatais, ela tem uma grande presença de empresas privadas, coisa que não acontece na Arábia Saudita, onde há um absoluto controle total do Estado através da Saudi Aramco. Os Estados Unidos, por outro lado, mudaram com o Trump sua política externa em relação ao Oriente Médio. Em relação ao Oriente Médio, desde que desde que o Roosevelt, na Segunda Guerra, até o Trump, tinha uma lógica de garantir as Forças Armadas da Arábia Saudita para, ao sustentar a Arábia Saudita do ponto de vista das suas Forças Armadas e segurar a família Saud na gestão do Estado saudita, os Estados Unidos recebiam o produto, o petróleo que era necessário. Com o Trump, isso mudou, porque, como os Estados Unidos não precisam mais do petróleo, a lógica da geopolítica americana foi querer que a Arábia Saudita se transformasse no xerife para controlar o terrorismo no Oriente Médio. Então, isso muda a lógica das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, desarticula a base de poder da família autoritária e autocrática dos sauditas, que tem uma juventude crescente, uma população extremamente jovem que está pressionando as relações do país. Próximo, por favor. Do ponto de vista americano, nós temos as eleições americanas, nesse processo todo, com o Biden na frente. O candidato democrata está na frente do Trump. Então, consequentemente, você tem aí uma tensão interna nos Estados Unidos. O Bernie Sanders apresentou um programa do New Green Deal, que é um programa anti-petróleo. É um programa muito forte contra o petróleo e muito favorável à expansão da energia eólica e energia solar e o controle da próprio desenvolvimento do fracking nos Estados Unidos. A vitória do Biden, ou do Biden, pode significar uma
amortecimento dessa política? Pode, mas não vai ser a mesma coisa que o Trump. Por outro lado, a Europa está numa crise profunda. A saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia, provoca uma mudança muito profunda da Europa, e os verdes estão voltando a crescer de forma intensa na Europa. Portanto, a situação da Europa é de vitória de segmentos verdes, não necessariamente de esquerda, vitória de alguns segmentos de esquerda e, portanto, uma redefinição política interna na Europa. Tudo isso ocorre com a China, que foi o primeiro a sofrer a pandemia, sendo a primeira a sair da pandemia, sendo que, até para o FMI, o único país que deve crescer em 2020, dos grandes países do mundo, é a China. Portanto, a China sairá dessa pandemia com maior possibilidade de crescer ainda mais em relação aos outros países do mundo, ao mesmo tempo que há uma intensa disputa que não é só comercial entre os Estados Unidos e a China, e é também estratégica em relação às novas tecnologias, particularmente as tecnologias de comunicação, reconhecimento facial, tratamento de imagens e a inteligência artificial. Portanto, nós estamos vivendo aí um momento de muita intensidade na disputa geopolítica mundial, com grandes tensões localizadas em plena pandemia. Próximo, por favor. Aqui é só para dar um pequeno exemplo, quer dizer, a China está com um processo muito intenso de substituição energética, quer dizer, no primeiro gráfico aí você tem o 13º Plano Quinquenal de Energia de 2016 a 2021, onde o grande objetivo é você crescer a energia solar e eólica e a nuclear. E esse processo continua, mesmo em 2020, com uma pequena redução das suas atividades. Mas, se você vê os dados do primeiro trimestre de 2020, a produção de energia solar e de equipamentos para energia solar cresceu em plena pandemia na China. Portanto, você tem uma redução de ar-condicionado, você tem uma redução de telefone celular, tem uma redução muito grande de automóveis, mas energia solar e energia eólica continua crescendo na China. Próximo, por favor. Do ponto de vista de outros setores, nós temos aí uma brutal mudança na mobilidade de longa distância. Quer dizer, os aviões ficaram no solo, a aviação não será a mesma. O transporte de cargueiros, que é essencialmente dos grandes superpetroleiros, dos grandes bulkers, dos grandes navios cargueiros do mundo, os grandes conteneiros do mundo, tinham a longa distância como principal atividade e a crise provoca uma mudança muito grande na lógica da longa distância, alterando algumas das cadeias globais de valor. Isso significa, portanto, que nós vamos ter algumas alterações importantes na estrutura da demanda que não são alterações de curto prazo. Serão alterações que terão consequências de longo prazo, que vão impactar fortemente o setor de petróleo, especialmente dada a pouca flexibilidade dos seus investimentos, em particular os seus investimentos em refino. Próximo. Se você observar, o capex das empresas de petróleo vem se reduzindo drasticamente. Todas as grandes empresas de petróleo reduziram seus planos de investimento. Sejam elas empresas estatais, sejam elas empresas internacionais, com uma pequena diferença entre as empresas americanas e as pequenas empresas europeias. As empresas americanas reduziram menos o seu capex do que as empresas europeias, e as empresas americanas têm uma percepção de que a economia vai se recuperar mais rapidamente do que as empresas europeias. Essa situação faz com que haja um espaço ainda mais intenso para a militância dos acionistas, para a militância do mercado financeiro a favor de uma pauta verde. As assembleias de acionistas das empresas europeias são verdadeiras batalhas campais entre os verdes, os fundos de investimento verdes e os feios, mal cheirosos e sujos petrolíferos.
essa disputa é cada vez mais intensa e isso tem se manifestado na mudança dos planos estratégicos e das metas de mudança climática das empresas europeias, que são hoje, em 2020, muito mais preocupadas com investimentos em baixo carbono do que no passado. Próximo. A perspectiva que nós temos para o futuro, olhando para o futuro imediato, quer dizer, para o futuro até 2025, é de que os poços pioneiros, portanto, os investimentos em exploração, têm uma drástica queda. Esses New Field Wildcats, que são os poços pioneiros novos, tenderão a cair, o que significa que novas descobertas tenderão a ser menores no futuro. Então, se novas descobertas vão ser menores do que o futuro, o crescimento da indústria do petróleo vai depender essencialmente da taxa de recuperação dos campos em produção. Portanto, vai ser o ajuste do portfólio do que é existente que vai determinar o crescimento dos próximos 10 anos da indústria do petróleo. Então, nós estamos vendo aí que há mudanças muito grandes no ambiente, mas a indústria do petróleo ela é uma locomotiva no trilho, ela não sai muito do trilho. Então, há um conflito aí entre mudança e um trem andando não descarrilhado, mas andando no seu caminho. Próximo. Outra mudança muito importante é a mudança que aconteceu no refino. O lado esquerdo aqui, essas taxas de crescimento em logaritmos mostram que a China e a Índia disparadamente cresceram de 1965 para cá sua construção de capacidade de refino, enquanto que a Europa e os Estados Unidos tiveram sua capacidade de refino absolutamente estável. Então, você está criando o lado direito mostra essa coisa amarela e laranja o Oriente Médio e a Ásia, o tamanho do parque de refino no Oriente Médio e na Ásia. Portanto, você está tendo um deslocamento da capacidade de produção de combustíveis da Europa, dos Estados Unidos, para o Oriente Médio e para a Ásia. O que é que isso implica? Se nós temos uma queda da demanda de gasolina, de aviação, de querosene de aviação, se nós temos uma demanda declinante de gasolina e se diesel está declinando, a estrutura de uma refinaria não permite muita flexibilidade entre os produtos. Significa que toda a produção vai cair. Então, significa que nesse deslocamento geográfico, você vai ter também um deslocamento de que mercados você vai atender. Então, vai haver, provavelmente, uma grande alteração nas fontes de suprimento nos próximos 10 anos, nas fontes de suprimento de combustíveis para uma economia que tenderá a ser cada vez mais rígida na legislação contra os combustíveis fósseis. Próximo, por favor. O que as empresas europeias estão fazendo? Principalmente as europeias. Estão caminhando para a eletricidade. Todas as metas das empresas, aí tem a BP, a Eni, a Equinor, a Repsol, a Shell e a Total, estão aumentando suas metas de atendimento à geração elétrica no varejo. Não é só na geração de grande porte, mas as empresas de petróleo estão indo para o varejo, para a distribuição varejista da eletricidade. É uma mudança muito profunda na transformação de uma indústria de petróleo que não tem consumidores para uma indústria de petróleo que tem milhares de consumidores residenciais. É uma lógica completamente nova que vai se impor sobre as grandes empresas de petróleo, particularmente das empresas europeias. Próximo, por favor. Bom, frente ao Covid, as empresas foram muito tímidas. Aí, se você esse vermelhão aí, elas fizeram doações de alimento, combustível e dinheiro, muito pouco, em função da pandemia, da dimensão da mudança da pandemia, mas quase todas as grandes empresas tiveram programa de doações de combustível e dinheiro. Poucas tiveram uma mudança e uma orientação para produzir equipamentos, EPIs, na área de saúde, mas o fato é que as empresas de petróleo elas fizeram muito pouco para se adaptar à pandemia. Fizeram, digamos, o lip service, né? Fizeram um pequeno trabalho de limpar a sua cara
para não ficar muito suja nessa crise. Próximo, por favor. E aí, bom, aí vem a situação, quer dizer, se o FMI estiver certo, o mundo vai cair 4,9% em 2020, que é uma taxa de queda gigantesca. Os Estados Unidos devem cair 8% em 2020. Os países da Europa vão cair 10% em 2020. A América Latina, 9,4%, México, 10,5%, e o Brasil vai cair 9,6%, não é isso? 9,1%. Então, nós vamos ter o fim do ano vai ser um miserê. O mundo vai estar estraçalhado no final do ano. Qual é a perspectiva para 2021? Os Estados Unidos, evidentemente, que estão querendo uma recuperação em V. Ou seja, o mundo vai rapidamente bater no fundo e subir. O que não é, nada indica que vai haver essa recuperação em V. Para a indústria do petróleo, no entanto, há dois elementos que precisam ser destacados, além da queda da demanda, que é imediata, a mudança da legislação em relação às mudanças climáticas, que podem vir a tornar inviáveis a valorização de grande parte das reservas de petróleo provadas de hoje. Porque se as medidas legislativas se tornarem mais estringentes, mais firmes, mais claras, que proíbem a produção de combustíveis fósseis, o valor das reservas que estão nos balanços das empresas tem que sofrer o impairment, o que significa destruição do capital investido nas empresas de petróleo. É por isso que os acionistas verdes estão tão fortes e são capazes, portanto, de deslocar investimentos do setor do petróleo para outros setores. O mundo é complexo. O setor de petróleo é mais complexo ainda, mesmo que nada mude no curto prazo. Muito obrigado e desculpe ter falado demais. Obrigado, Gabriele. Vamos passar agora, então, direto para o professor Ronaldo Bicalho. Professor, com você a palavra. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Seu microfone está desligado. Bom, obrigado pelo convite, pelo convite de vocês. Obrigado pelo prazer de estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema importante, conversando com o Gabriele sobre esse tema. O que eu gostaria de concentrar a minha apresentação aqui é um pouco complementando a apresentação do Gabriele, e eu gostaria de conversar um pouco sobre o impacto da Covid, mas eu gostaria de conversar sobre o impacto da Covid, sobre o setor de energia, mas o setor de energia como um todo. Não gostaria gostaria de abrir um pouco essa visão e da seguinte forma, quer dizer, o impacto do setor da energia, mas que impacto? É justamente sobre a capacidade do setor de energia de garantir a segurança energética, a segurança do abastecimento, na verdade, desse setor ele ser capaz de garantir aquela energia necessária para o crescimento econômico, para o bem-estar da sociedade. Eu gostaria de avaliar o impacto da Covid sobre justamente essa capacidade e, principalmente, também pelas estratégias do governo, que justamente no sentido de garantir essa capacidade é refletida nas diversas políticas energéticas que têm sido discutidas, ou implementadas ao longo nesse momento que a gente está vivendo. Então, é uma complementação que o Gabriele colocou. Eu acho que você tem, evidentemente, dois momentos muito claros. Você tem um momento que é o momento da pandemia, é o momento que a gente está visando, está vivendo. Então, toda a mobilização para garantir o abastecimento de energia nesse exato momento. E depois, um segundo momento, que é o momento pós-pandemia. É aquele momento no qual você tiver alcançado o controle sobre a pandemia, então, que diz respeito à recuperação da economia. Então, o primeiro momento, que é o problema, na verdade, da sobrevivência, você luta pela sobrevivência das pessoas, pela sobrevivência dos setores, das empresas, e no segundo momento, depois do estrago, ver como se discute essa questão da recuperação. Então, basicamente, eu vou conversar sobre esses dois momentos. Eu acho que tem uma questão que está presente, e já estava presente antes da Covid,
que é uma questão que eu acho que estrutura a discussão sobre política energética, que é, na verdade, um trade-off, né, como os economistas gostam, um conflito muito claro entre uma segurança ambiental e entre a segurança energética, né? Entre aquele objetivo de garantir o abastecimento de energia, por um lado, e, por outro lado, você enfrentar a questão da crise climática, da emergência climática, da mudança climática. Eu vejo sempre isso como assim, duas crises que são crises gêmeas, né? Uma crise é uma crise real, que é a crise da mudança climática, que é uma crise que faz com que você tenha que controlar o aquecimento global, você tem que reduzir as emissões e você tem que reduzir o consumo dos combustíveis fósseis. É uma crise real que está colocada. Outra coisa é essa crise, evidentemente, a partir do momento em que você reduz, você tem como proposta interditar, impedir, proibir, dificultar o uso dos combustíveis fósseis, você acerta o setor de energia em cheio, né? E você acerta o setor de energia em cheio porque 80% da energia que a gente usa para satisfazer as necessidades energéticas no mundo é combustível fóssil. Então, evidentemente, que você enfrentar a crise climática, você cria um problema grave para o setor de energia. Você cria uma crise, isso que é importante, você cria uma crise, que é uma crise energética, que ela está já contratada, precificada, ela vem no médio e no longo prazo. Mas o que acontece no curto prazo? Como é que essa crise ela aparece? Ela depende da percepção do grau de urgência, da emergência, do enfrentamento da crise climática. Quanto maior essa percepção se traduz o quê? Em mais restrições para o uso do combustível fóssil. Então, ela traz a questão da crise energética mais para o real. Ou seja, tem uma mediação no tempo entre o reconhecimento da importância da crise climática e quando essa crise climática bate sobre o setor de energia, criando uma crise que é uma crise quer dizer, uma crise que pode vir, é uma crise potencial. Ou seja, aqui a gente tem uma mediação política, e o Gabriel falou sobre isso, sobre o caso americano, tem uma brutal mediação política, né, entre perceber a gravidade climática, por um lado, e, por outro, chegar aqui e traduzir numa política muito pesada contra o combustível fóssil e a favor das renováveis. Isso não é uma conta matemática que sai daqui e bate lá, né? É aqui que está, na verdade, a grande discussão sobre a transição energética, que existia antes da Covid e que continua existindo, vai continuar a existir depois da Covid. Quer dizer, como é que eu garanto a segurança energética, por um lado, e, por outro lado, como é que eu garanto a segurança climática? O que aconteceu com a Covid? A Covid colocou para a gente mais uma crise, que é a crise econômica. Com esse despencar, né, de 4%, 5%, 6% do PIB mundial, geração de 300 milhões de desempregados, quer dizer, a maior crise econômica que nós vivemos, que o mundo viveu, né, desde os anos 30, desde a grande recessão dos anos 30. Né? Então, olha só, qual é a questão que você coloca hoje? Você tem que, eu tenho que garantir o suprimento de energia. Por outro lado, eu tenho que garantir a redução das emissões de CO2 para enfrentar a crise climática. E, por outro lado, nesse movimento, eu tenho que também gerar empregos e garantir o quê? O crescimento da economia. Então, você tem hoje um problema econômico, você tem um problema climático, você tem um problema energético, todos esses três problemas articulados. Então, nós não temos hoje uma agenda que seja uma agenda energética, né? A gente não tem uma agenda que seja uma agenda climática, uma agenda econômica. Você tem a mistura dessas três coisas, né? Como é que eu consigo ter um sistema de energia que, né, eu vou construir um sistema de energia que seja resiliente, que seja sustentável e, ao mesmo tempo, que seja capaz de gerar empregos e que seja capaz de contribuir para a recuperação econômica? Então, essa é a questão que começa a ser discutida e que está colocada na mesa. Então, como disse o Gabriele, é um problema extremamente complexo e difícil, pelo simples fato de que as renováveis, elas não substituem, a substituição dos combustíveis fósseis pelas renováveis tem um custo, e tem um custo bastante elevado. E você ainda depende de avanços tecnológicos em determinada área, de estocagem, armazenagem de energia, etc., para poder avançar nisso. Então, aqui tem um custo, e a brincadeira é quem é que fica esse custo, e daí o conflito muito grande. Quando a gente imagina a Covid,
nesse primeiro momento, e a gente olha o sistema de energia no mundo todo e fala assim, esse sistema, né, ele foi capaz de garantir o suprimento de energia, o abastecimento de energia? Ele foi. O sistema energético no mundo, não, na Europa, Estados Unidos, mesmo os nossos, com pequenas exceções, ele mostrou uma capacidade de manter a confiabilidade do abastecimento. Significa que você conseguiu manter o abastecimento desde do setor de saúde, de hospitais, enfim, todo esse atendimento, conseguiu manter energia para esse pessoal, conseguiu manter a energia em toda a cadeia, o suprimento energético, né, para garantir toda a cadeia de abastecimento de alimentos, produção, transporte, distribuição, estocagem, algumas atividades industriais essenciais, alguns serviços essenciais, e conseguiu também garantir o suprimento de energia dos domicílios, né? Que as pessoas estavam confinadas em casa, trabalhando, quer dizer, tremendamente dependente daquela energia que chegava na casa e permitia as pessoas fazerem o confinamento. Então, quando eu olho sobre esse aspecto, o sistema energético ele foi bastante resiliente, ele aguentou o tranco, né? E isso vale para o setor elétrico, mas eu acho que também vale para o setor de petróleo, né? Eu não tenho conhecimento de que você tenha tido desabastecimento, né, de derivados de petróleo no mundo, ou de gás, ou de energia elétrica, ou de biocombustíveis, assim, em grande, que tenha criado assim, um grande problema. Então, quando a gente olha nesse sentido, a gente diz assim, tá, tudo bem, aguentou um tranco, né? Até porque acredito que esse setor, como é um setor estratégico, historicamente, independente de todos os movimentos neoliberais dos anos 90, o que você botar, sempre foi considerado um setor estratégico, de fato, pelos países. Então, ele é dotado de uma capacidade de aguentar o tranco que outros setores, evidentemente, não têm. O setor de energia é um setor, sim, desenhado, concebido para aguentar o tranco, desde o setor de petróleo, gás, não importa. Agora, quando a gente olha a saída da pandemia, aí já é uma coisa que começa a ter uma discussão sobre como vai ser essa saída, né? E aí a questão é, bom, tem uma saída, primeiro, tem uma discussão, Gabriel há de concordar comigo, tem uma discussão que é econômica. Tem uma discussão que diz respeito a como vai se dar essa recuperação, qual vai ser o papel do Estado, qual vai ser o papel do gasto, que aí é uma discussão de economistas, que os economistas começam a travar, né, sobre esse ponto. Então, tem essa discussão, que não tem nada de simples, nada de fácil, não tem nada apontando que vai ser por aqui ou por ali. Agora, quando a gente vai para o nosso mundo, que é o mundo da energia, tem essa questão, sim, né, de fazer uma recuperação que seja verde. Claro, olha só, gente, no meio tem um conflito entre essa questão de que você sai por aqui, sai por lá. E não é simples. Quando, por exemplo, eu olho o relatório lá da Agência de Energias Renováveis, né, a ERINA, e você vê lá assim, olha, se hoje você fosse cumprir o Acordo de Paris, a Vera reduzir, controlar o aumento da temperatura, você tinha que detonar 10 trilhões de dólares de ativos, tá certo? Planta, vai desde plataforma, passando por mina de carvão, o que você quiser. A brincadeira é essa brincadeira que você está falando. É esse o tamanho do jogo que você está falando, né? Então, daí a disputa, que é uma disputa que não é uma disputa fácil. Então, essa saída, ela também é uma disputa. Então, vou pegar 3 exemplos rápidos aqui para a gente encerrar e abrir a conversa. Se você pensa, por exemplo, a Agência Internacional de Energia publicou, há 2 semanas atrás, um relatório sobre a recuperação sustentável, né? O que seria essa recuperação sustentável? Seria a gente apostar na transição energética. Seria a gente usar a transição energética para alavancar a economia, criar emprego e, acima de tudo, ter uma recuperação econômica que fosse diferente da recuperação da crise de 2008 e 2009. Porque na recuperação de 2008 e 2009, o mundo saiu bombando nas emissões, né? Até você atingir o máximo de emissões de 2018 e 2019, então não foi, digamos assim, uma saída limpa. Não, então dessa vez a gente quer uma saída limpa. Então vai lá a Agência Internacional, faz um relatório junto com o FMI e coloca lá, olha, vamos concentrar tudo na questão da saída verde, que já era uma posição da agência, tá certo? Uma questão de justiça, a agência já vinha batendo nessa tecla. Então, vamos colocar $1 trilhão por ano, nos próximos 3 anos, o que dá $3 trilhões. Isso significa um crescimento do PIB de 1,1%, do PIB mundial, tá certo? De 1,1%. Ao final dos 3 anos, a gente teria 3,5%, né? 3,5%
de aumento do PIB, vai gerar 9 milhões de emprego, e aí você foca no quê? Como agora não é só limpo, mas você tem que gerar emprego, aí você foca no quê? Você vai focar em eficiência energética, que é uma coisa que gera muito emprego, você vai focar em renováveis, né? Principalmente solar, né? Solar gera muito emprego, modernização da rede, né? De transmissão, de distribuição, digitalização, tudo isso que geraria bastante emprego. Ou seja, então você incorporaria essa preocupação de enfrentar a terceira crise, que é a crise econômica, né? Além da crise energética, a crise ambiental, também a crise econômica. Você desenha isso, né? Como a agência internacional ela fez esse relatório, né? Essa proposta, ela fez com o FMI, né? Na hora de definir o gasto, bom, aí o gasto é privado. Quer dizer, dos 3 trilhões, 870 bi vem dos governos, né? Dos governos, vem do Estado, e os outros 2 bi picas vêm do setor privado, né? E quando tem essa intervenção cheia de desculpa, etc., mas tem que pensar bem, etc., mas tudo bem, faz parte aí, o Gabriel sai mais da discussão econômica do que da discussão energética. Então, esse é o plano. É o plano da Agência Internacional de Energia, segue mais ou menos na linha, está presente no último Outlook, onde até no último Outlook a defesa da presença do Estado na transição era até muito maior do que nesse relatório. Outra experiência que você tem, evidentemente, que é a experiência europeia, que até o Gabriel citou, né? Eles têm esse novo pacto verde, né? Se você quiser, o Green New Deal, que na Europa já vinha caminhando nesse sentido, e tem um programa, que é um programa lá da ordem de 700 bilhões de dólares. Mas eu acho que o terceiro ponto, como o Gabriel chamou mais a atenção, é o modelo americano, né? É a questão americana. Porque ali você tem efetivamente, eu acho que um conflito explícito, né? Não é um conflito, aquele conflito europeu, ou, por exemplo, na solução da China, que não tem conflito, né? Você toma o caminho, vamos que vamos e ponto. Agora, no caso americano, tem o conflito, né? E o que é interessante é que na última semana, né, na terça-feira, os democratas, né, da Câmara dos Deputados, eles lançaram um programa, né, que é o programa da transição até 2050, quer dizer, um programa bastante ambicioso, bastante agressivo, né, de apoio. É o que eles chamam tanto o Green New Deal, né, que no caso parece que vai virando um mote do Partido Democrata. E, na quarta-feira, eles aprovaram na Câmara, onde os democratas têm a maioria, eles aprovaram, na verdade, um pacote, né, de ajuda à infraestrutura, onde a parte que tem de energia, né, é muito marcada pela questão verde, né? O que deixou os republicanos falando, não, isso não vai passar no Senado, onde eles têm a maioria, né? Ou o Trump, enfim, é uma questão da disputa. E, na verdade, Gabriel chamou a atenção para uma coisa que eu acho que é bastante interessante, é isso, que enquanto o Sanders estava na campanha, ele puxava mais a questão da solução mais verde, eu diria até sendo bastante objetivo, contra o shale gas, certo? O shale gas, por exemplo, os democratas ou com Clinton ou com Obama nunca tiveram grandes problemas com o shale gas. Então, quando o Sanders entrou, forçou um pouco o Biden a ter um discurso um pouco mais forte. Agora que o Sanders saiu, né, eu não sei como é que o Biden vai ficar. Mas, na verdade, esse plano ambicioso que saiu na terça-feira foi, inclusive, um pedido do Biden para os deputados lá da Câmara. Enfim, o que eu estou colocando é que, na verdade, essa saída da crise, se ela vai ser uma saída mais verde ou menos verde, enfim, o que vai rolar nessa saída, eu acho que vai ser uma saída disputada. Para mim é muito claro que a transição, durante todo o tempo, ela é uma transição disputada, e uma disputa política muito forte pelos interesses que estão ali envolvidos, né? Eu tendo... Você tem que entender também, quer dizer, existe uma parte do capital hoje que está nas renováveis, frações de capital, né, como gosta do meu amigo Eduardo Costa Pinto, mas existe uma parte do capital que considera aquilo um belo espaço de valorização do capital, né? E faz pressões políticas, faz lobby, faz tudo. Ou seja, você tem uma grande disputa nessa saída. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas ficam... o que a gente tem hoje, na verdade, gente, são planos. Tudo bem, eu tenho um plano democrata, eu tenho um plano disso, um plano daquilo. Agora, o que vai acontecer efetivamente, a gente só vai saber disso quando... Hoje tem uma disputa, Gabriela, que eu acho assim, muito retórica também, tem muito marcações de posições, isso também vale para a economia, gasto, não gasto, etc, etc. Agora, o que vai acontecer de fato
a gente só vai saber quando a gente sair da pandemia. Aí a gente vai ver o tamanho do buraco. Então, eu acho que aí vai ser dentro desse contexto é que você vai ver para onde você vai. E aí, com toda sinceridade, eu acho que você pode ter uma leitura que aqueles que defendem acelerar a transição energética dizem, olha, a gente tem que aproveitar esse momento agora, a gente vai gastar, vai fazer investimento, então nós vamos dar uma paulada na transição, vamos acelerar a transição. Como vai ter gente defendendo que, olha, diante dessa crise, diante desse momento, eu acho que a gente não tem condições de acelerar, não temos recursos para acelerar a transição energética, tá certo? O mais importante agora vai ser emprego, economia, e esse negócio da crise climática a gente vê lá na frente. Ou seja, eu acho que isso é uma questão que está completamente em aberto. Só lá na frente que a gente vai ver isso. Por enquanto, eu acho que todo mundo fica marcando posição. Mas, como diria o Gabriele, concordo plenamente. Energia é uma coisa extremamente complexa, os interesses são enormes e não é mole não, Negrão. O buraco é mais embaixo mesmo, relaxa. Se você trabalha nesse setor, tá querendo solução fácil, sei lá, vai para outro lugar. Aqui você não vai ter colher de chá, não. Os problemas são sempre complicados. É isso aí, vamos na discussão. Legal. Obrigado, professor Ronaldo. Obrigado pela apresentação. A gente, como eu falei antes, quando a gente estava conversando antes de iniciar o nosso debate, nosso webinar, a gente está chegando agora no webinar 40. Uma coisa que é comum a todos os webinars que a gente fez é a transição energética. Foi comum a sua apresentação, professor Ronaldo, foi comum também na apresentação do Gabriel. Acho que é um tema que ninguém hoje no setor de energia consegue correr e consegue fazer uma análise sem falar, né, especificamente desse tema. Agora, essa crise que a gente está vivendo agora, provocada pela Covid, é uma crise que é inédita, ela mexe na demanda de petróleo, de gás, de energia, e derruba também drasticamente o consumo. Gabriele citou o caso da indústria de QAV, a indústria de aviação, que a gente não tem aí uma perspectiva de quando essa indústria vai se recuperar, se fala em 3, 5 anos, realmente é uma situação complexa. Gabriele, te pergunto, que peculiaridades essa característica traz para os principais atores da geopolítica energética neste momento? E como que isso pode mudar a posição desses atores no mercado? Olha, eu acho que a mudança no mercado consumidor, em termos de diferentes produtos, sem considerar aí a questão que eu acho que concordo com o Bicalho, de que há uma discussão ainda em disputa sobre a composição da matriz energética, em termos de fontes primárias de energia, eu acho que a composição dos combustíveis fósseis vai mudar. E o combustível fóssil não depende do petróleo só. O combustível fóssil depende do petróleo passando pela refinaria. E o parque de refino está completamente reestruturado. Está numa fase mais avançada de reestruturação do que o parque de produção de petróleo. E você tem que, nos últimos 20 anos, o crescimento do refino mundial foi na China, na Índia e no Oriente Médio. Então, esta situação implica em que o fornecimento dos combustíveis vão ser crescentemente disputados em longa distância. Longa distância significa que os superpetroleiros, os VLCCs, vão ser mais utilizados. Portanto, você vai ter navegação de longo curso como um elemento importante. Aí você tem um papel importante na composição do produto, porque, dadas as restrições da IMO, da International Maritime Organization, você tem que ter menos emissão de enxofre no bunker oil. E aí você tem que, a emissão de enxofre, você pode diminuir aumentando as unidades de dessulfurização das refinarias, ou pode diminuir usando um petróleo mais leve, mais doce. Portanto, a composição dos países
em termos de produção de petróleo mais ou menos doce, vai mudar. Não é à toa que o Brasil está indo bem. Quer dizer, o Brasil, como exportador de petróleo do pré-sal, ele tem uma condição mais positiva, porque o petróleo do pré-sal não é dos mais leves, mas também não é tão pesado, mas é mais doce. Então, consequentemente, ele se coloca bem no processamento de bunker oil. Agora, se você cai gasolina de aviação, você cai querosene de aviação, você cai destilados médios ou mais leves, o que significa que você também reduz a produção de bunker oil, também reduz a produção de gasolina, também reduz a produção de diesel e também reduz a produção de GLP. Ao reduzir a produção de GLP, enfrenta um outro problema, que em plena crise, a demanda de GLP cresceu. Então, você vai ter aí não somente disputas em termos dos diversos produtos dado o parque de refino, como as cargas processadas vão ser diferenciadas. Do ponto de vista dos mercados financeiros, você está vendo aí a mudança na posição, por exemplo, do WTI versus o Brent e versus a precificação de Xangai. Então, você está tendo que há sinais nos mercados futuros de que os diferenciais de preços entre petróleos e entre o papel das refinarias vai aumentar. Então, você vai ter aí uma grande, eu acho, mudança na composição de onde e para onde vai o petróleo. O que é que significa isso em termos de valorização do capital ou desvalorização do capital? Isso vai depender da macroeconomia, vai depender da taxa de juros e vai depender muito da geopolítica, ou seja, como os estados serão mobilizados para isso. Então, não há uma resposta técnica, não há um modelo econométrico que seja capaz de responder essa questão. Professor Ronaldo, como é que você vê essa visão, se o senhor quiser focar na área de energia? Não, eu vou complementar aqui um pouco o Gabriel. Eu acho que pensar em termos da matriz, né? Eu acho que existem determinados movimentos, eu acho que eles permanecem, né? Existe um movimento, independentemente, eu acho que da Covid, que é, por exemplo, o movimento que você tem no sentido da eletrificação da sua matriz, né? A fonte que é a energia elétrica, ela vai continuar crescendo, acho que em todos os cenários ela continua crescendo, em função da digitalização, eletrificação, de uma série de questões, a eletricidade ela vai continuar ampliando, o que significa que, nesse sentido, eu acredito que as outras fontes, derivados de petróleo, etc., vai se reduzindo, isso em termos da matriz, isso eu acho que não muda a Covid. Acho que isso é uma questão de base tecnológica, algo que você é meio um pouco inexorável, esse tipo de movimento. E existe outro movimento também que a gente cabe lembrar, que quando a gente fica falando sobre impacto, sobre demanda e tudo mais, a Ásia vai continuar sendo polo dinâmico de criação, de crescimento da demanda de energia, né? Cada vez mais, quando a gente falar sobre demanda de energia, sobre energia, a gente vai estar falando mais sobre a Ásia do que da Europa, dos Estados Unidos, etc. Quer dizer, o polo dinâmico vai ser China, Índia, Sudeste Asiático, etc. Quer dizer, acho que essas coisas não alteram. Agora, quando a gente pensa em termos de energias primárias, né, mais de petróleo, gás, carvão, etc., esse tipo de coisa, aí eu acho que vai depender muito de como você vai avançar ou não na questão da transição energética. Aí essa questão eu não sei. Porque você sabe que, você vai ter uma crise, você vai ter uma emergência, você vai ter um problema. Agora, qual vai ser o timing disso? É muito difícil, né? E eu acho que vai ter uma disputa, e vai ter uma disputa política bastante acirrada, e disputas de interesses econômicos. Gente, a gente só está falando de cachorro grande, você não está falando de cachorro pequeno, você só está falando de cachorro grande, e por trás países também que são cachorro grande, etc., etc., para você ver, por exemplo, no caso americano, né, o Trump aprovou uma ajuda de 120 milhões de dólares para a indústria de carvão, na busca de novos usos para o carvão. Gente, 120 milhões, né, no mundo da energia não é coisa alguma. Nada. Mas não é nada, concorda? Neguinho desceu o pau em cima dos 120 milhões lá que o cara botou. Enfim, assim como também os republicanos acusaram os democratas de estar querendo fazer uma revolução
uma revolução verde por baixo do pano, e aí entra também a questão de gastos irresponsáveis, ou seja, gente, está sendo disputado na cotovelada, naquele jogo duro, entendeu? Não tem nada. Então, por isso, quando a gente fica imaginando, né, a composição das fontes, etc., então eu acho que, no fundo, esse jogo mais duro, Gabriel, eu acho que não passa pela Covid, entendeu? Com a Covid ou sem a Covid, essa disputa já existia antes e ela vai continuar. Só que vai ficar mais acirrada em função da crise econômica, de perda de ativos e de tudo mais. Ou seja, o pau vai comer, não tem essa perspectiva de sairemos todos bonzinhos, um mundo verde. Vamos dividir, sabe? É jogar o custo para o andar de baixo e sai de baixo. É a única coisa que eles acordam, todos eles, em função disso. O resto é disputa entre eles, e disputa pesada, né? Não só entre países, empresas e tudo mais. Então, hoje, eu acho que você olhar assim, imaginar como, tirando essa coisa da eletrificação, pau, de Caxias, né? A Ásia que vai bombar, etc., o resto é complicado. Tá? No mínimo, você vai tentar, eu acho, Gabriele, segurar o máximo que puder esses ativos rodando para você poder rentabilizar eles. Né? Quanto mais você segura a transição, mais tempo você rentabiliza, mais tempo você... por exemplo, nessa conta da Irina, que é uma conta meio sacana, diz o seguinte, né? Quer dizer, se você fosse para o Acordo de Paris, 10 trilhões, tá certo? E se postergar, é 20, né? Porque você vai ter que depois afundar os investimentos que você está fazendo agora. Então, olha só, cara, não é jogo fácil, é um jogo muito difícil. Mas, por outro lado, e aí eu vou trazer uma questão para você, Gabriel, para você continuar. A gente tem uma questão que é financeira também. Se a gente olhar agora só nesse primeiro semestre, a gente tem no começo do ano a pressão que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial, depois tem a carta do CEO da BlackRock, tem um movimento do investidor dizendo também, eu não vou botar mais dinheiro nisso aí, não. Eu quero que o seu investimento seja verde, que também pesa sobre o negócio, não? Sim, você passa a se olhar os 10 maiores das bolsas de valores. As 10 empresas das bolsas de valores agora não tem nenhuma da área de energia. Nenhuma. Há 20 anos atrás, eram 6 da área de energia. Se você pega as 100 maiores da lista do Fortune, das 100 maiores, a primeira de energia está no 16º lugar, que é a Exxon. Então, você tem realmente aí uma saída do capital financeiro na área de equity das empresas de petróleo. Não é verdade isso na área de crédito. As empresas de petróleo continuam sendo capazes de levantar recursos na área de crédito, desde que tenham, digamos, possibilidade de pagar taxas de juros mais altas. E, portanto, ela cria uma oportunização de aplicações financeiras para a área de debt, né, de dívida. As empresas americanas, no entanto, já estão do shale gas e do tight oil, já estão quase no limite de endividamento. As taxas de alavancagem das empresas são muito altas. Portanto, também aí você tem limites para o financiamento. Mas há um outro fenômeno que eu queria resgatar lá da fala do Bicalho, lembrando de um artigo recente que o Fiore escreveu, que é um novo mundo que pode vir aí, que o Fiore lembra do papel da transição do carvão para o petróleo, lá no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial. Aquela transição dependeu muito do uso militar do petróleo nos navios, substituindo o carvão nos navios. E que ele leva anda hoje que há um grande movimento de eletrificação descentralizada do armamento militar do futuro. Então, o soldado do futuro vai estar muito mais digitalizado, vai estar muito mais dronificado, vai estar muito mais monitorado remotamente e, portanto, vai precisar de geração elétrica muito mais do que hoje. Portanto, a transição eletrificação também vai ter uma aplicação militar crescente, o que é um ponto a ser considerado aí no keynesianismo de guerra para enfrentar essa crise. Mas, Gabriel, você sabe que esse artigo do Fiore
foi a defesa mais original que eu já vi sobre a geração distribuída. Eu nunca tinha Ó, originalidade, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente. Tá certo. A gente vai passar, então, aqui para a parte de perguntas que vem da audiência. A gente tem uma primeira questão que eu acho que poderia os nossos dois convidados comentar, que é sobre a questão do shale gas. O Henrique pergunta como que fica a produção de shale gas mundialmente após Covid? Vai ter um impacto? Ronaldo. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o shale gas ele é um fenômeno de superfície, não é um fenômeno de subsolo. Quer dizer, o shale gas nos Estados Unidos deu certo porque tinha gasoduto e oleoduto ocioso na mesma área das rochas geradoras que tinham shale gas. Deu certo porque a indústria de perfuração americana é muito flexível, muito pulverizada. Portanto, permitia você contratar sondas rapidamente e ter completação de poços muito rapidamente. Foi possível, deu certo porque a situação financeira internacional, principalmente pós-crise de 2008 e 2009, as taxas de juros estavam muito baratas, muito baixas. Então, portanto, esses três elementos de superfície viabilizaram o shale gas nos Estados Unidos. Essas condições de superfície não existem em outros lugares, talvez parcialmente na Argentina. Mas não existe na China, não existe na Rússia, apesar de que, geologicamente, as possibilidades de reservatórios tipo folhelo, como chamam os geólogos, existam. Então, eu acho que o grande problema do shale gas não está no subsolo, mas está na superfície, na estrutura industrial. Mas você acha, Gabriele, que vai dar tempo da gente desenvolver todas essas reservas de shale? Porque a gente fala a gente fala, quando a gente discute transição e fala do pico do petróleo, a gente já falou 2020, 30, 40, 50, sempre vai aumentando um pouquinho. Como é que você vê essa visão? Você acha que vai dar tempo? Olha, eu acho que não tem pico de petróleo nenhum no horizonte de médio, nos próximos 50 anos, eu acho que o petróleo vai existir abundantemente. O problema não está no petróleo. O problema está em regulação pós-mudança climática e está na alternativa que possa existir no uso do combustível ou do não combustível, quer dizer, no uso de uma fonte primária de energia. Tá certo? Quer dizer, eu não acho que o problema seja de fim do petróleo. E acho que o shale gas é parte disso. Quer dizer, você tem também o offshore, águas profundas, que tem grandes potencialidades. A Guiana, aqui ao norte do Brasil, está disparada na possibilidade de novas reservas. Quer dizer, só a Exxon já achou lá 6 ou 7 bilhões de barris de novas reservas. Você tem a expansão brasileira, ainda tem capacidade de expansão o pré-sal brasileiro. Quer dizer, o Búzios acabou de bater recorde. Só em Búzios, no campo de Búzios, nós produzimos 640 mil barris por dia. 640 mil barris por dia num campo só. Professor Reinaldo, o senhor falou algumas vezes sobre a questão da eletrificação. Essa pressão do meio ambiente, e o senhor tinha dito a questão de que não tem como saber o que vai efetivamente acontecer. Mas essa pressão do meio ambiente que hoje acontece, do investimento verde, vai favorecer, o senhor acha que favorece ao processo de eletrificação que vem acontecendo em vários lugares do mundo? Eu acho que tem... A questão é que, na verdade, quer dizer, uma parte das energias renováveis, uma parte se tornou um bom negócio. Agora, se você pega o caso americano, e aí volta um pouco nessa questão do shale, né? Acho que concordo com o Gabriel, o shale é um fenômeno americano, né, Gabriel? Se a gente for a Vera é um fenômeno americano. Você não conseguiu replicar.
pessoal sempre, tá, Argentina, vaca morta, blá, blá, e por ali não vai além disso. Então, é um fenômeno americano. Agora, ele é um fenômeno americano porque ele é um fenômeno que, na verdade, ele está no meio desse conflito da questão da transição. A questão não é só o petróleo, o derivado de petróleo, né? A questão está pegando hoje nos Estados Unidos, os conflitos são em torno do gás. São em torno do gás. Porque também tem uma coisa, Gabriel, que principalmente no caso americano, é daí que eu falo, é cachorro grande, pelo seguinte, quer dizer, as renováveis também são um bom negócio, você pega caso de Califórnia, etc., porque você tem muitos incentivos. Você tem muitos incentivos. Então, esses incentivos tornam o negócio interessante e atrai capital, e atrai fundos, aquele modelo americano, para aquele negócio. Então, na verdade, quando você tem uma disputa, e aí a questão, se você quiser, essa disputa se dá em torno desses incentivos, né? Corta os incentivos creditícios, corta isso, corta aquilo. Então, esse gás, né, que se fala tanto, quer dizer, ele está nessa disputa. Quer dizer, quando você tem algumas cidades americanas, Berkeley, que chega lá e fala assim, os edifícios que forem construídos agora não tem nada de gás, tá certo? Não tem tubulação, não tem nada. Você frita o seu ovo aí com eletricidade, que agora em Berkeley, e não só Berkeley, tem algumas cidades. Então tem uma disputa, aí você vai, a contrapartida do cara, não, isso é um absurdo, você está vetando gás. Enfim, então, Gabriel, eu acho que tem essa coisa do cheio de ser esse fenômeno americano, mas de ser um fenômeno conflituoso. Eu acho que justamente essa dimensão conflituosa não foi na Europa, tá certo? Quando você bateu na Europa, na Inglaterra, né, quando começaram a surgir os primeiros conflitos, você recuou, né? Você voltou, você não teve condições de ir para frente. Então, eu acho que essa questão, que é a questão que diz respeito à questão da eletrificação, e aqui essa eletrificação, nesse sentido da eletrificação indo ocupando, né, no uso, quer dizer, deslocar o gás, deslocar isso, mas isso que eu estou te falando, isso é uma disputa desgraçada, quer dizer, eu ir na digitalização, tudo bem, agora fritar o ovo com energia elétrica ou com gás, cara, isso vai ser no pau que vai ser decidido. Aquilo para televisão, para computador, para tudo você é mole. Eu quero saber isso, né? Você vai cozinhar, né? Pegar a cocção, concretamente, pegar a cocção. Cocção você vai fazer com energia elétrica ou vai fazer com gás? Isso está sob disputa. Está sob disputa. Então você tem uma ideia do que a gente está falando quando está falando em transição, né? E aí vem uma outra questão. O outro, por favor, só para completar aí o que o Ricardo está falando, o gás tem um outro problema, que é a quimificação da indústria americana. Quer dizer, o preço do gás caiu tanto nos Estados Unidos que a indústria petroquímica voltou a crescer nos Estados Unidos. Só que ela volta a crescer nos Estados Unidos ao mesmo tempo que a Arábia Saudita, a China, a Índia já tinham montado gigantescos complexos petroquímicos. E você tem, por exemplo, uma grande incerteza hoje em relação ao Covid sobre o que vai acontecer com o plástico. Quer dizer, o plástico, a demanda de plástico vai aumentar ou vai diminuir? O plástico para EPIs vai aumentar. O saco de plástico, que tinha uma campanha contra o uso do saco de plástico, contra o canudinho de plástico, para usar um canudinho renovável ou permanente, ou saco de casa, vai continuar ou não frente ao Covid? Essa é uma dúvida que a indústria tem nesse momento. O fato é que, durante a pandemia, o volume de poluição que o plástico provocou aumentou. No primeiro semestre de 2020, nós tivemos um aumento do lixo de plásticos nos mares do mundo. E aí, eu vou pegar isso, então, para fazer uma outra pergunta que a gente sempre leva essa discussão. E aí vamos conversar com você, Gabriel. A sociedade está preparada para a transição energética? A gente viu na Europa os coletes amarelos, a gente viu no Brasil a greve dos caminhoneiros. A gente está preparado? A sociedade está preparada para isso? Como disse o Ronaldo aí, o cozinhar no fogão de cocção ou cozinhar no fogão de GLP ou gás natural, ele é um problema muito intrínseco da vida urbana. Né? Quer dizer, nós ainda temos um mundo de gente cozinhando com lenha. Ainda temos um problema de inclusão energética enorme no mundo. A África, o interior do Brasil, áreas periféricas das cidades, etc., tem ainda um problema grave de inclusão energética. Nas cidades, nos países com mais frio,
O problema do aquecimento é um problema grave de inclusão energética. Então, não é uma questão, digamos, só dos países subdesenvolvidos. A Europa tem esse problema grave, muita gente morrendo de frio porque não pode pagar o aquecimento, ou gás, ou óleo combustível, ou óleo de aquecimento. O fato é que a transição energética é um fenômeno político-social, mais do que técnico. E o fenômeno da transição energética envolve poder, de cachorro grande, como diz o Ronaldo. Envolve as maiores empresas, que eram as maiores empresas do mundo, não são mais, mas elas conseguiram ser capturadas pelo capital financeiro. O capital financeiro capturou as empresas de petróleo do mundo via crédito e via controle dos acionistas. Então, as empresas de petróleo são muito, mesmo não sendo mais as tão grandes, elas têm uma imbricação enorme com o centro dinâmico do capitalismo moderno, que é o capital financeiro puro. Além disso, tem historicamente um papel muito forte na condução da política e da diplomacia e da guerra. Portanto, não é uma coisa simples essa transição. Quando nós falamos, por exemplo, na pauta verde, a pauta verde também não é essas maravilhas todas. A energia eólica no mundo ela é cada vez mais dependendo do capital financeiro pequeno, dos fundos de investimento. Quem banca a expansão da energia eólica no mundo é o capital financeiro, é o investimento financeiro. A geração distribuída, que é um sonho ideal de que cada um controle a geração de energia no seu bairro, que vai administrar a entrada ou não na grid, no smart grid, para viabilizar a democracia da gestão da geração elétrica, fora a Universidade de Berkeley, provavelmente não tem muito lugar no mundo. Os estados, né? Os estados são capturados pelos fósseis, sejam fósseis na cabeça, sejam fósseis na geração elétrica. Não, e tem uma ironia que o Felipe colocou, né? Que, Felipe, olha só, quando você tem a revolta lá do colete amarelo, é por causa de um aumento dos combustíveis, que era justamente um aumento, se você quiser, ambientalmente correto, né? Era você penalizar os combustíveis fósseis. Exato, porque a intenção era penalizar. Deu aquele pau todo, né? E agora os verdes ganharam na França, né? Tem uma dose de ironia sem dúvida, nessa história, né? Mas acho que quando você imagina esse tipo de conflito, e na verdade, você esquece um pouco da natureza dos desafios que você tem pela frente. Na verdade, a substituição dos combustíveis fósseis pelos combustíveis renováveis é algo extremamente sofisticado, é complexo em termos tecnológicos, é complexo em termos econômicos, é complexo em termos financeiros. Né? Não é simplesmente a questão Eu digo uma coisa simples, por exemplo. Há um reconhecimento muito claro de que você tem que fazer investimentos significativos na rede de distribuição e rede de transmissão, que é para garantir justamente aquela resiliência, aquela flexibilidade que permita você encaixar fontes intermitentes, como é o solar, eólico, que só tem quando você venta. Quando está ventando, está tudo bem. Na hora que para, e aí, o que você faz quando para de ventar? Então, é preciso, todo mundo fala isso, rede, etc. Quem vai fazer esse investimento? As utilities não têm demonstrado interesse em fazer esse tipo de investimento. E são investimentos significativos. Quer dizer, eu acho que você tem de concreto para ter essa flexibilidade, não é bateria, não é hidrogênio, não são essas coisas. Quer dizer, é a rede, é a capacidade de buscar onde está ventando em qualquer lugar. Então, você tem que ter esse investimento. Uma rede robusta e inteligente. Você tem uma ideia, o que eu achei engraçado nesse projeto lá da Agência Internacional de Energia, que ele fala assim, nós vamos fazer um investimento em rede e esse investimento vai representar um aumento de 40% no investimento da rede que está sendo feito em todo o mundo. Por quê? Porque o investimento em rede, gente, tem caído nos últimos anos no mundo inteiro. Então, aquilo que é resiliente, aquilo que é fundamental, por quê? Porque você não consegue, não é só algumas equações
tecnológicas, hidrogênio, bateria, armazenagem, quer dizer, tirando o bombeio hidráulico, que é a única maneira, pega a água, joga para cima da montanha e depois desce para você ter a eletricidade que você quiser, você não tem nenhuma outra tecnologia, tá certo? Então, o que você tem mesmo é a rede. E essa rede, você não consegue criar as condições para investir. Aí quem é que vai investir nessas redes? Os fundos. Tudo quanto eu leio, o cara fala, os fundos. Aí que fundo? Não, os fundos. Os fundos é que vão investir nessa questão que é decisiva. Ou seja, tem um custo a transição. Essa é a primeira questão. É um custo que é um custo elevado, né? Enquanto esse custo é elevado, enquanto você não tem o avanço tecnológico que permita reduzir esse custo, é evidente que a grande discussão é quem é que fica com o custo da transição. E isso vale dentro dos países, que foi, no fundo, se você quiser, é a questão do colete amarelo, e os caras, não, no meu não, tudo bem, você pode ser moderno, pode... Não, mas no nosso, os caras foram para a rua. Como também entre países também, né, que é uma discussão que se arrasta há muito tempo, etc, etc. Então, a transição ela tem custo e hoje, enquanto a tecnologia não reduz esse custo, gente, é isso que é importante ter na cabeça. A transição ela é política, ela é feita a partir de onde é que você penaliza e quem você beneficia. É dentro desse jogo. Eu incentivo as renováveis, ou seja, é por isso que a transição é uma disputa muito acirrada e muito difícil a gente imaginar como ela vai se desenrolar. É claro que eu gostaria de imaginar que a tecnologia avançasse e fosse reduzindo esses custos. Mas o que acontece é o seguinte, enquanto não tiver isso, vai ser no cacete, e o cacete é para baixo, cara. O cacete não é para... Você vai acertando as parcelas da sociedade mais frágeis, você vai acertando os países que são mais frágeis. Então, não tem nada de... não tem nada de poético, nada de coisa numa transição. A transição é muito dura em função desses interesses e em função de que a gente não tem ainda o avanço tecnológico que seja suficiente para jogar lá para baixo. E aí o Gabriele lembrou, e lembrei aquela frase clássica, né, Gabriele? Tradicional de que a idade da pedra, né, não acaba por falta de pedra, e a idade do petróleo também não vai acabar, evidentemente, por falta de petróleo, né? Então, hoje a gente não tem nada... Olha só, cara, você está... Se você fosse exato, eu diria o seguinte, você tem uma crise climática, a partir dessa crise climática você tem uma série de questões de intervenções feitas pelos Estados nacionais, institucionalmente, e é essa intervenção do Estado é que vai gerando, vai guiando a transição, muito mais do que a questão tecnológica. Não se trata da substituição de uma base tecnológica. Nós temos aqui uma fonte que é muito melhor, não é isso? E essa fonte vai substituir, então nós todos vamos aqui, porque isso aqui é um novo espaço de valorização do capital, todo mundo vai fazer uma festa. Não é assim, tá certo? Você está me entendendo? É uma transição empurrada, é uma transição que você vai, e portanto, com muito conflito, muito conflito. E eu acho que a Covid só acirra esses conflitos. Legal. Mas não tem uma visão poliana de que agora, após o Covid, então a gente vai para o verde, porque o quê? Vai desaparecer esses conflitos todos? Amanhã você desaparece tudo? Não, não vai desaparecer. Ele vai se dar dentro do contexto da pandemia e dentro daquele conflitão econômico, né, Gabriele? Do Estado, gasta, não gasta. Aí, caramba, bota isso nesse bolão econômico que tu vai ver o tamanho da encrenca. Legal. A gente chegou já no nosso horário combinado para encerrar nosso webinar, mas eu queria antes fazer que cada um deixasse uma mensagem de como enxerga o que a gente precisa olhar e o que a gente tem que acompanhar da geopolítica, da energia, do petróleo, o que a gente deve ficar atento, vamos dizer assim, para frente. Podemos conversar com você, professor Ronaldo? Olha, eu acho que tem duas coisas que eu acho, né? Eu acho que você tem que acompanhar as instituições nesse exato momento. Embora eu seja engenheiro, não gosto dessa coisa tecnológica, mas eu acho que você tem que compor essas duas coisas, como avança a tecnologia e o que as instituições estão fazendo. O que essa política, essa disputa política, para onde é que ela está levando? Essa é uma questão. Agora, uma outra questão que eu acho importante marcar aqui, é o seguinte: nós, hoje no Brasil, estamos completamente fora dessa discussão que a gente teve aqui. Ponto. Hoje a gente está completamente fora dessa discussão. A gente é uma coisa completamente extemporânea, fora de tempo, fora de lugar.
as propostas que hoje existem para o setor elétrico, a proposta que existe para o setor de petróleo, no Brasil. Quer dizer, a política energética brasileira que se discute hoje não tem nada a ver dessa discussão que a gente teve aqui. Nem para um lado, nem para o outro. Não tem nada. É um buraco. Eu acho que isso é que me preocupa mais, principalmente por causa... Potencial a gente tem, né, Gabriele? Potencial a gente tem. A gente tem time para jogar. A gente tem time para jogar, tem recursos. Se você quiser, recursos naturais, recursos humanos, gerenciais, o que você quiser. Mas nós estamos completamente fora desse jogo. A gente está jogando um jogo, na melhor das hipóteses, Gabriele, aquele jogo jogado lá dos anos 90, né? A nossa transição é a transição para o mercado. Não sei. A gente está indo para um lugar que não existe, que não tem mais, ninguém está mais lá, mas, enfim, é só isso. Eu queria chamar a atenção dessa extemporaneidade nossa. Eu espero que em algum momento a gente acerte, porque a gente sempre foi bom nesse negócio de energia. Eu sempre achei isso, a gente sempre foi bom. Se você pega a Petrobras, você pega a Eletrobras, pega o setor elétrico brasileiro, o setor de petróleo, nós sempre fomos muito bons nisso, muito bons nisso. A gente tem time para jogar um jogo de cachorro grande na área de energia. Legal, obrigado, professor Ronaldo. Gabriele, por favor, suas considerações finais. Olha, eu acho que eu concordo totalmente com o Bicalho, né? Nós temos que olhar as instituições. Aí olhando no específico, eu acho que nós temos que ver o que vai acontecer com o acordo OPEP-Rússia. Esse é um acordo, para mim, que tem um papel importante. Eu acho que nós temos que olhar como é que vai acontecer a implementação do Programa Verde Europeu, tá certo? Ou seja, a execução efetiva do Programa Verde Europeu em termos de apoio à pauta verde, e nós vamos ter que olhar um pouco como é que as empresas de petróleo vão se ajustar a esse processo. As empresas de petróleo refletem as mudanças legislativas e regulatórias, mas também estão refletindo uma pressão dos acionistas para mudar a sua posição e sua estratégia. Mas até que ponto, de fato, isso vai ocorrer, são pontos a nós observarmos. Concordo inteiramente com ele que nós estamos fora dessa discussão. O Brasil está fora dessa discussão. O Brasil decidiu voltar ao primário exportador, decidiu ser um exportador de petróleo cru. Está no início, eu não diria nem na década de 90, nós estamos lá na fundação da OPEP, tá certo? Antes na década de 60, quer dizer, no caso do petróleo. No caso de energia elétrica, é uma loucura, porque eles não propõem grandes coisas para enfrentar a expansão da rede de transmissão, não propõem quase nada no que se refere à inclusão, à expansão da inclusão energética no Brasil, e o marco institucional é um desastre. Eles só querem privatizar a Eletrobras. Ou seja, o Brasil está, mal e porcamente, na década de 60, muito alinhado aos Estados Unidos, demasiadamente alinhado a Trump, e, portanto, a última coisa a observar é a eleição americana é fundamental para esse processo. Sem dúvida. Legal. Gente, queria agradecer ao professor Ronaldo Bicalho, da UFRJ. Obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. José Sérgio Gabriele, do INEP, muito obrigado por estar aqui com a gente também, pela disponibilidade de abrir os dois, por abrirem um tempo na agenda para a gente bater esse papo. A gente teve 700 pessoas acompanhando a gente hoje. Isso mostra o quanto o tema interessa, né? E eu queria também agradecer a todos que estão acompanhando a gente no YouTube. Ficaram algumas perguntas, se a gente for responder tudo, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite, e a gente não quer fazer isso com a agenda de ninguém. Então, mais uma vez, agradecer também o INEP pela parceria, por proporcionar essa discussão aqui com a gente, discutir, debater, estar na essência da criação da EPBR, promover discussões sobre política é o que a gente pretende fazer quase que diariamente. Então, a gente está aqui de peito aberto para discutir e dialogar sobre política energética e sobre energia no Brasil, no mundo, sempre trazendo temas aí que a gente possa promover debates relevantes aí para quem está assistindo a gente. Mais uma vez, obrigado, Gabriele, obrigado, Bicalho. Até a próxima, boa noite para todo mundo. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa. É isso aí. Tchau, senhores. Valeu.